está a gravar. Então, este é o primeiro teste do podcast Enterrados no Jardim, em que eu vou estar a conversar com o famoso poeta Diogo Vaz Pinto, da família dos Vaz Pinto. Toda a gente conhece a famosa família do padre António Vaz Pinto, um homem da igreja, e da Catarina Vaz Pinto, ex-vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa e mulher do futuro Presidente da República, António Guterres. Diogo Vaz Pinto, é verdade que tu és dessa família? Oh, explica-nos tudo. Eu sou filho da Catarina Vaz Pinto, com o padre Vaz Pinto, e com, no fundo, tudo o que é Vaz Pinto, de alguma maneira, está-me no sangue. Claro. É gente que eu... Tratas por tu, claro. Mais que não, isso. Tratas por tu, não, tratas por você, claro. Porque tu és queque. Isso é um mito que também circula muito à tua volta, por causa de tu usares roupas de Timberland. Há quem te faça bullying por tu. Hoje, por exemplo, tens uma roupa da Tommy Hilfiger. Desmistifica-nos esta ideia de que Diogo Vaz Pinto é um Beto da linha da família Vaz Pinto e explica-nos que tu afinal és apenas um jovem proletário, um jornalista assalariado e mal pago. Não sei. Na verdade eu não sei. Eu comecei por ser uma pessoa que só tinha roupa de supermercado, de hipermercado. Eu lembro-me... Mas que é do Lidl? Não, havia umas t-shirts que a minha mãe comprava, que vinha assim nos pacotes com várias, que eram os Fruits of the Loom. Que eu lembro-me dessas t-shirts bastante eu sou mais podres. velha, não sou desse tempo. Mas isto eu acho que ainda hoje existe, né? São, no fundo, durante muito tempo, do que eu me lembro... A minha mãe, como foi criada numa família em que eram 8 irmãos, não se gastava muito dinheiro em roupa. A roupa era uma coisa que era para cobrir o corpo. Acho que foi quando eu cheguei a Lisboa e às tantas depois os meus pais meteram-me... E foste estudar para o Colégio Valsacina, que é um colégio de betos. E eu, no início, eu nem me passava pela cabeça olhar para a roupa dos meus colegas. Eu acho que foi... Deve ter sido aí por volta do 7º ano que eu comecei a perceber que havia isso da grife. Estás a ver? E eu lembro-me de olhar à minha volta e de repente toda aquela gente estava fardada com a grife. E eu comecei a dar-me conta disso. Talvez eu tenha ouvido algumas conversas entre a malta. Eu comecei a levar isso para casa, a dizer que gostava de comprar e tal. E o meu pai... Por outro lado, já tinha mais cuidado com a roupa que escolhia. Mas eu lembro-me que isso se tornou quase uma obsessão. A sério? Tu tiveste opção pela roupa? Sim. Foi uma coisa bastante... que eu senti sempre como uma coisa um pouco degradante. Porque eu não vivia aquilo com tranquilidade. Havia ali uma necessidade muito forte de pertença. Sentires integrado? Sim. Porque tu eras alvo de bullying? No Valsacina? Ou não. Tu fazias bullying? Porque isso seria bom. Sim. Para o teu mito pessoal, tu fazias bullying em cima dos outros miúdos. Sim, eu não era das pessoas... eu tive mais alguns simpáticas. problemas, sobretudo quando entrei no colégio. Lembro-me que uma vez chegou a ir lá um pai de uma amiga minha... De uma amiga, Vergonha. quer dizer, para me dar uma... Não sei o que é que ele me fez, ou deu-me um estalo, ou assim uma coisa. Mas sim, Mas eu tive tu batias na miúda? Não foi uma coisa de lhe bater, foi numa brincadeira qualquer em que eu fui mais bruto. Eu era, às vezes ainda sou um bocadinho parvo e não media força e acho que lhe apertei a mão e magoei. Não sei, porque há 2 ou 3 episódios que na minha cabeça confundem-se, porque a minha memória, às tantas, mesmo quando lembra, torna-se uma ficção esquisita. Mas eu lembro-me claramente de um pai de uma colega minha ter ido lá e me dar um raspanete grande e me ter batido. Acho que deu-me um estalo. Já não lembro se foi alguma coisa pior do que isso. Os teus pais não fizeram nada hoje? Isso seria impensável com a forma como se lida hoje com a educação dos filhos e com a escola, etc. Não, eu acho que os meus pais também
numa situação destas, eu próprio não sei se eu fui contar porque eu fiquei envergonhado. Pois. E fiquei a pensar que provavelmente tinha merecido. De facto, o homem foi ali explicar que eu lhe tinha batido na filha. Sim, era assim. Sim, Antigamente sim. era assim que as E além coisas do mais, funcionavam. não havia, apesar de haver alguma vergonha, e obviamente deve ter sido uma situação lixada, eu não tenho de toda a sensação de ter ficado com uma sensação de injustiça de ir a casa. Talvez tenha contado à minha mãe, mas nunca, acho que naquela altura, e hoje em dia, mesmo se um filho meu me viesse contar isso, eu ficava um bocadinho intenso no sentido de ir dizer ao pai, atenção, mas não sei, desde que não houvesse um certo abuso naquele tempo também, eu acho que hoje em dia, obviamente, passámos de um 8 para um 80, não sei o quê, mas se queres que diga dessas coisas dos Vaz Pinto e tal, eu ainda noto que as pessoas perguntam-me isso. É uma coisa que me preocupa, porque eu senti depois isso também no curso na Faculdade de Direito, que é, existe esta obsessão das famílias, porque me parece que Portugal é um país de... No Brasil fala-se muito dessa questão, do complexo do vira-lata. E eu acredito que aqui, mesmo estas famílias, mesmo estes betos, são pessoas que vivem dominadas pelos complexos. São pessoas muito pouco livres. Eu acho que Portugal é um país onde há muito pouca liberdade e onde isso se sente porque as pessoas nunca são elas mesmas. Elas não são a sua personalidade, aquilo que fazem, as suas ideias, a sua inteligência. Elas são de onde elas vêm. Elas têm que estar sempre a pertencer. A aparência é o verdadeiro domínio, aquilo que orienta e organiza a vida íntima destas pessoas. A vida íntima e social, porque Social. se nós olharmos à Mas nossa volta, mesmo na cultura, as coisas ainda são dominadas pelas boas famílias. Já agora eu conto aqui um pequeno episódio que aconteceu comigo. Há uns anos, em que eu fui entrevistar o Mário Soares, e eu ia assim com um grande fascínio. O Soares? Sim, eu entrevistei o Soares em 2011, se não me engano. Sim, creio que foi em 2011. Ele tinha feito um prefácio para um livro de um autor judeu francês chamado Stéphane Hessel. Foi um livro que vendeu milhares. Cá em Portugal? Não, em França. Foi Ok. um sucesso de vendas e era assim uma coisa muito... Era um livro muito precário, era quase um folheto. Um folheto. E era, de certa forma, era um folheto contra uma série de coisas que se estavam a passar na Europa naquele momento, e o Soares reviu-se daquilo, fez um prefácio para o livro foi editado aqui em Portugal, e eu, como não podia falar com o Stéphane Hessel, porque ele não dava entrevistas, eu fui falar com o Soares. E o Soares, pronto, ao longo daquela conversa, várias vezes quis interromper a entrevista e foi-me pedindo quando é que eu desligava o gravador, que queria fazer umas perguntas. E qual era a pergunta que o Mário Soares me queria fazer? Quando eu desliguei o gravador, o que é que ele queria saber a meu respeito? A pergunta que ele me faz. Então diga-me lá, você é de boas famílias? Pois. Eu disse, sim, sou de boas famílias, sou neta de camponeses alentejanos analfabetos. Sim. E ele ficou sem saber o que dizer. Ele, que era um homem do mundo, que sabia Sim, sempre sim. como se comportar Sim. e parecia que não tinha pruridos nenhuns, ele ficou sem saber o que havia de dizer. Porque ele se calhar tirou-te a ficha e achou que tu serias uma claro, que queque. eu seria uma queque. Porquê? Porque sou verbalizada, porque tenho alguma cultura, porque me apresento sem medo de estar nas situações. Sim. Isso é uma coisa que não é característica do povo, porque o povo tem séculos em cima de ser rechaçado, de ser posto no seu lugar, porque os portugueses faziam isso, mas não faziam isso só os negros nas colónias. Faziam isso também com os pobres. Ponham-se e fiquem aí no vosso lugar. E, portanto, os pobres aceitaram essa visão de si mesmos. Felizmente, na minha família as coisas não são assim. Isto é uma coisa que domina inteiramente toda a esfera pública, todo o regime cultural português. Exato, porque mesmo o Mário Soares, que é supostamente um homem de esquerda, que lutou, que esteve preso, etc, ele espera que uma jornalista que o vai entrevistar e que fala com ele de determinada maneira seja, obviamente, de boas famílias, sendo que já a palavra boas famílias significa famílias ricas. Portanto, ainda hoje, aquilo que o Chega diz, não é? O discurso do Chega, de gente de bem, não é senão uma espécie de eco dessa coisa tão portuguesa que são as chamadas boas famílias. E as boas famílias são o quê? São as famílias ricas. Sim, há este conteúdo que eu acho que é típico das sociedades periféricas, que é a todo momento as pessoas estão
absolutamente focadas, obcecadas com as questões da aspiração. Elas pretendem ascender socialmente e parecer que são de uma classe, e na verdade isto depois leva a um problema que ali ao lado das questões da exploração e tal, tem a ver com uma vergonha inerente à sua condição, mesmo quando até se tem uma condição com algum privilégio, em que as pessoas... É um modelo muito interessante de bloqueio na sociedade portuguesa, porque, aliás, nós notamos que a sociedade do tempo do Estado Novo transmitiu a esta os mesmos complexos, ou seja, a mentalidade não se transformou. E pelo contrário as pessoas continuam envergonhadas, continuam de algum modo encurraladas nos seus preconceitos, e nós não chegamos a ser contemporâneos de ninguém do nosso tempo, porque nós herdámos uma herança e estamos a fazer esses papéis que vamos recebendo, e somos atores de uma peça muito triste, muito provinciana, porque é isto. Depois, apesar de tudo, nós sabemos que Portugal não é a sério. Portugal é um ensaio para uma coisa. As pessoas ensaiam uma hipótese de alguns... Por isso é que o grande desejo do Durão Barroso foi depois mandar-se lá para fora. Ou seja, António Guterres. Ou do António Guterres. Eles querem, na verdade... Curiosamente, agora supostamente vão os dois concorrer à Presidência da República, segundo o teu jornal. Segundo o teu jornal. Diogo, que tu não lês o teu próprio jornal. Os jornais não nos dão muita vontade de ler, não é? A vida política portuguesa, eu tenho muito esta sensação que a vida política portuguesa é um simulacro que nos rebaixa a todos, porque eu vejo mesmo a vida política portuguesa como uma telenovela, e acho que nota-se isso agora nestes temas da TAP, em tudo isto, e uma das coisas que me desgosta mais é, eu vou seguindo um ou outro programa de documentário nos tempos mortos, quando estou a conduzir ou assim, ou para adormecer às vezes, e não é para fazer piada, é mesmo, eu adormeço a ouvir os programas de comentário, porque aquilo às tantas é um zum que adormece. Eu acho mesmo que aquilo é isso, é uma obsessão com a telenovela, em que todas as pessoas no fundo querem falar sobre, e usa-se a vida política como depois nos canais de televisão há aquelas pessoas que falam das roupas e não sei o quê, e o discurso não melhora substancialmente, ou seja, o que está por trás, as ideias, as noções, a diferença, a capacidade de análise e de crítica e de aprofundamento do que está ali por trás é muito baixa, muito fraca, e de facto eu tenho essa sensação que a vida pública portuguesa nunca atingiu a maturidade. É uma conversa de pessoas que estão a tentar parecer adultas, e nota-se isso em todas as esferas. Depois mesmo, por exemplo, são crianças, é um país menino, como dizia o Cesarini, não têm capacidade de ser um país grande, de afetar, e nós somos todos mais ou menos diminuídos por isso. E voltando àquele complexo do vira-lata de que os brasileiros falam muito, eu acho que Portugal, ao menos o Brasil, depois tem uma outra dimensão, que está ligado um bocadinho ao carnaval, ao delírio, àquela capacidade, quase até também para que cai na selvageria. O tamanho da terra, o tamanho daquele país, aquelas fronteiras enormes induzem essa sensação de amplidão. Sim, o território brasileiro é a sua epopeia, num certo sentido. O simples facto de juntar brasileiros de várias proveniências, eles vêm com este aspecto que até o B. Fachada lembrou, que é, em Portugal não existem pronúncias praticamente, e as pessoas envergonham-se das suas pronúncias. As pessoas chegam a Lisboa e começam a limpar os traços. E querem limpar, exatamente. Repara, é um país tão pequeno e mesmo assim a pressão centralizadora, e isso é fenomenal. Não, e supostamente criou-se essa ideia que é o falar português correto, que é o de Lisboa, de Coimbra e de Ponta Delgada. E todo o resto do país, que tem, precisamente por causa do seu sotaque, cria logo uma espécie de diminuição das pessoas. Aqui há uns dias estava a ouvir uns stand-ups do Trevor Noah, que eu descobri agora e com quem sou fascinada, até porque ele é giríssimo e é assim super apetitoso, e eu fico ali a olhar para ele e tal. Mas ele goza muito com os sotaques, e aproveita precisamente isso, porque é aí, nesse ponto onde os sotaques entram, que nós achamos que é um lugar para rebaixar o outro. Eu lembro-me, por exemplo, eu sou alentejana, mas cresci em Santo André, onde as pessoas não têm sotaque alentejano, porque
Santo André é formado, não tem raízes, portanto é uma cidade criada antes do 25 de Abril, em 73, e depois é habitada sobretudo por retornados que vêm das ex-colónias e, portanto, já tem o seu sotaque também já não existe, o seu sotaque alentejano. E quando havia pessoas que tinham sotaque alentejano, eram gozadas. Lembro-me de uma vez que eu teria os meus 14 anos e nós viemos fazer uma visita de estudo a Lisboa. E fomos onde se ia naquele tempo, portanto, a final dos anos 80, onde é que se ia quando se vinha da província? Aos Amoreiras, ao Castelo do Tomás Taveira. Pronto, mas nessa altura nós fomos mesmo ao centro comercial, não fomos ao apartamento de Tomás Taveira. Também éramos pequeninos ainda, só tínhamos 13 anos, por aí. Eu estava com meus colegas de turma e vieram uns rapazes que se sentaram connosco numa hamburgueria e perguntaram: vocês são de onde? E as minhas colegas disseram: nós somos de Vila Franca de Xira. Porque uma delas tinha vivido em Vila Franca de Xira, ou certo, já sabia, elas não queriam que soubesse que éramos do Alentejo, porque isso era uma vergonha. E eu disse: não sejas mentirosa, nós somos do Alentejo. Eu tinha que dizer aquilo. Quer dizer, toda a educação que me foi incutida, se eu não dissesse aquilo naquele momento, era uma traição tremenda que eu estava a fazer aos meus pais, aos meus avós, a todas as minhas... a minha ascendência alentejana e pobre, que sempre me ensinaram: nós não devemos ter vergonha de quem somos nem de onde vimos. Era o que mais faltava. Talvez por eu ter nascido ainda no fulgor do pós-25 de Abril, onde o povo andava nos braços de toda a gente e toda a gente queria ser do povo, não é? Até as meninas burguesas de Lisboa e aristocratas andavam à procura do seu proletariado para casarem. Muitas fizeram experiências nesse sentido, depois correram mal, claro. É sempre assim, o povo dá muito jeito enquanto ideia, mas quando se está efetivamente com as pessoas, não se consegue ter nenhuma ideia generalista, como o povo, a humanidade, etc., porque cada pessoa em si escapa ao conceito. O conceito é abstrato, as pessoas em si basicamente são todas infernais, insuportáveis. Uma ideia que a mim me interessa muito, foi uma das melhores definições com que eu esbarrei nas leituras que vou fazendo, que é quando o Sartre define o mal como uma passagem do abstrato para o concreto. E é muito curioso isso, Sim. porque o povo, enquanto um organismo abstrato uma ideia. Permite todo o tipo de vaneios e para a classe política, exato, também para se assenhorear e ser uma intérprete, quase. Há ali uma passagem quase de um dionismo em que aquelas pessoas são muito sensíveis àquilo que são as necessidades do povo. Mas a partir do momento em que se mostra ao povo, aí sobretudo estas classes que têm algum privilégio, enchem-se de alergias e urticárias e todo o tipo de... A mim interessa-me, por acaso, acho que essa é a pulsão mais interessante que eu descobri na literatura, que é essa capacidade de inverter o discurso de tal modo em que nós nos coloquemos sempre do lado do vilão. A vilania. Mas o vilão a sério, não o vilão romantizado. Sim, mas repara que a origem dessa palavra vem das pessoas da vila. Da vila, não é? Das pessoas sem grande ascendente, sem grande... E essa tendência, eu noto muito isso nos discursos em Lisboa, nos discursos em Portugal, que é as pessoas definem-se à partida como... E eu acho que isto tem a ver com a tal moral que vem da igreja e que vem desses valores tradicionais. Estavas também a falar das pessoas de bem. Que é, todas as pessoas na televisão, no espaço mediático e não sei o quê, falam quase sempre a partir dessa condição do bem. As pessoas são bondosas. Exato. As pessoas são têm valores morais e não sei o quê. Eu não vejo... Sobretudo tem uma superioridade moral. Parece que todas as pessoas que chegam a ter voz no espaço público, seja na televisão, seja na internet, seja num podcast, seja na rádio, seja onde for, incorporaram em si essa ideia do cinema americano de que elas são heróis e os outros são os vilões. Ou os vilões. Os vilões, portanto... Isto vê-se bem. Não, mas eu acho que isso é o ponto crucial para se colocar uma inflexão muito, muito significativa, que faz uma ferida naquilo que é
a maneira como as pessoas no espaço público português, e depois presumo que isso seja também devastador na intimidade, esse discurso em que as pessoas já partem de um lugar, essa tal, porque depois isso gera todo um regime de paternalismo, de falar com os outros, menorizá-los, e usar o depois coitadinho, que é uma forma muito portuguesa de falar, sobretudo com as crianças e os idosos, que é o coitadinho, o velhinho, o ceguinho, o rainhinho. Quando se entra num jornal, quando se chega a um sítio qualquer de comunicação, eles estão sempre a ter uma atitude condescendente. E depois também são muito complacentes uns em relação aos outros, porque isto é para Portugal, está bom e basta. Nós não temos que ser melhor do que nós próprios. Nós não nos dirigimos a um leitor que sabe muito mais do que nós próprios. Uma coisa que o António Guerreiro me disse foi sobre o trabalho dele como crítico, que é, para ele isso era crucial. Ele escreve partindo do princípio que quem o lê sabe tanto ou mais do que ele, está tão ou mais informado do que ele. E eu acho que isso é crucial, não entrar nesse regime de condescendência, porque eu, por exemplo, sempre que estou a ouvir rádio, sempre que pego num jornal em Portugal, sempre que abro a televisão, eu sinto esta infantilização, esta maneira das pessoas justificarem as suas falhas com... não me podia ser pedido mais, não há propriamente, e ao mesmo tempo depois, por outro lado, há essa entidade, esse bem, essa moral, por exemplo, só vão para a política pessoas com motivações absolutamente altruístas, são de um altruísmo espantoso, e depois eu acho que isto transforma a política num inferno de bons sentimentos. Nós falamos num código hipócrita que não deixa tocar nada de substancial, até porque se nós falarmos assim sobre os problemas da nossa vida íntima, nós não chegamos a lado nenhum. Nós temos que nos compreender precisamente dentro do espaço da vulnerabilidade, dos nossos aspectos mais mesquinhos. E eu, por exemplo, na maneira como eu me confronto hoje em dia com as pessoas, eu acho que isto é um dos aspectos que mais agride as pessoas, é precisamente por eu me dirigir a essa tentativa de ver como há uma espécie de fracasso, porque muito cedo se desiste sempre dessa potência de se exprimir da forma mais difícil, de ir ao imo, de tocar os aspectos mais duros. E não se trata aqui de... Mas para as pessoas chegarem a esse lugar da linguagem onde tocavam isso, tinham que elas próprias ter um pensamento tão profundo quanto isso. Mas é que eu não acredito na... Eu acho que todos nós, até às vezes nas nossas... nas hesitações, nos silêncios, na nossa maneira de seguir uma conversa, até na nossa atenção, nós somos capazes de alcançar um nível mais elevado. Eu não acho que tenha necessariamente que ser uma potência da expressão. Acho que existe uma grande potência na expressão. Eu muitas vezes tive as conversas mais interessantes que eu tive foi com pessoas que tinham um silêncio muito generoso, porque elas exigiam de mim, elas elevavam a minha capacidade de me declarar e de falar não só sobre mim, mas também sobre qualquer coisa que nos envolvia, precisamente porque eu via naquele silêncio um interesse que eu hoje em dia não encontro. E por outro lado, eu acho que tem a ver com essa condição, que é, se nós estivermos aqui apenas preocupados não com o rumo desta conversa, mas com a forma como passamos uma imagem e como alguém que está a olhar se deixa seduzir, a mim é muito mais interessante estar a ter uma conversa com 2, 3, 5 pessoas e de repente a conversa tornar-se qualquer coisa que eu percebo que é maior do que eu, maior do que o outro. Há ali quase uma espécie de um espírito que tomou conta de nós e nós tornamos-nos parte de uma dimensão, qualquer coisa que irradia naquele momento, que tem a ver com aquele momento e que se vai extinguir de algum modo, e nós vamos num comboio que atinge uma velocidade superior à dos nossos corpos. Nós estamos transportados e há um elan, E eu acho que esses momentos em que nós
deixamos pelo caminho a necessidade de algum modo, nos tornarmos exemplares, nos vestirmos uma etiqueta de valores e estarmos ali a transmitir uma mensagem, mas naquele momento realmente mergulhamos no que estamos a falar e deixamos que quem está, que o duende vá andando, como se cada um de nós fosse uma vela e a chama fosse saltando entre os nossos pavios e nós não estivéssemos muito preocupados em deter a chama, mas nesse processo da passagem, porque essa passagem gera uma aceleração, tal como, por exemplo, os jogadores num campo de futebol, os passes geram uma dinâmica que um jogador, por mais rápido que vá, não consegue gerar. É sempre muito mais... Há um dinamismo muito maior em passar a bola. A passagem é um momento mais rápido da transição da bola em campo. E eu acho que também acontece isso às vezes, que é nós ficamos ali num momento... Mas não sentes que isso é cada vez mais raro? Que as pessoas têm cada vez menos porque disponibilidade? As pessoas interrompem-se no sentido que, por exemplo, eu interrompo-te para eu voltar ao meu monólogo. Nós não estamos tão interessados na conversa, no rumo, no acaso, na possibilidade de ser dita qualquer coisa e eu vi, espera que isto não... Eu ainda não tinha feito esta conta e a equação vai se tornando cada vez mais... E às tantas nós percebemos que estamos dominados por uma inteligência que nós estamos sempre a andar atrás dela, como por exemplo quando os ciclistas fazem aquele cone de vento e vão-se ultrapassando um ao outro e com o cone ganham ímpeto. Velocidade. E eu acho que nós perdemos essa capacidade de atingir esteticamente algo que se organiza através do inesperado. Muito disso tem a ver com uma deficiência da nossa capacidade de admiração. Nós estamos a ficar incapazes de admirar seja quem for. Eu, por exemplo, o trabalho como editor tem sido sobretudo isso. O outro dia veio da Gráfica o livro da Silvina Rodrigues Lopes, que eu já tinha lido em tempos na edição anterior. Esse livro teve uma edição na Vendaval? Na Vendaval. E chegou agora à edição da Língua Morta e aquilo para mim, na verdade, eu gosto mais daquela paginação, fui eu que a fiz. E o texto quase muda. E eu ali a ler aquilo, a sublinhar... E a sensação que eu tenho é de facto que estou a lidar com uma pessoa que tem uma capacidade de ajuizar e de ler. Isto foi um livro, não sei, terá uns 20 anos talvez, certamente, e é um livro... Sim, mas ela já é visionária, porque ela aborda coisas que são atualíssimas e que são muito mais atuais até hoje do que quando ela as escreveu. Só que eu acho que, por exemplo, quase todas as pessoas têm a mesma consciência das coisas. Eu não acho que a Silvina seja propriamente visionária no sentido dela ver para além. Eu acho que ela vê o que nós já vemos, mas com uma clareza que nos perturba e que incita a ação e que não nos deixa desesperados no fim, porque há várias maneiras de contar uma história. Nós podemos contar a mesma história e as pessoas ficam arrasadas no fim e a chorar. E há outras pessoas em que a história torna-se um preâmbulo. E a Silvina, tudo na Silvina é um preâmbulo. Ela não leva a história até ao fim, ela não coloca o ponto final. Ela não termina a história. E ela instiga-nos a tomarmos parte daquela consciência, e ela não me parece uma autora. Ela não me parece que ali o importante seja ela afirmar-se como uma pessoa que tem... Até porque aquilo é uma transmissão. Tem opinião. Ela está a falar com outras pessoas. Sim, ela está constantemente a pegar no pensamento de outras pessoas e a construir um caminho de continuidade. Parece-me que isto é interessante porque ela não me parece nada interessada em ser aquele que apaga a luz. Não. Ela quer que a luz se mantenha e que haja, que se vão abrindo caminhos, corredores, nesse sentido é muito generosa. Muito generosa. E essa generosidade também é uma coisa que nos falta nos escritores, nos autores, nos pensadores. Falta-nos essa generosidade que é o dar atenção. Dar atenção ao outro, seja ao lê-lo, ao ouvi-lo, ao olhá-lo, é uma das formas de maior generosidade que há, porque estamos a dar o nosso tempo, estamos a sair de nós e estamos a dar a única coisa que nós temos de verdade na nossa vida, que é o tempo que estamos vivos.
A Estamos a entregá-lo e ela faz isso. E ela tem uma coisa que é... mesmo quando ela está à tua frente, existe nela uma reserva muito interessante. Qualquer encontro, ela começa com uma pessoa mais tímida da sala. Mas se tu falares com ela, ao fim de um bocado, ela nem precisa que tu estejas a ser propriamente um pavão lírico. Acho que isso até a desinteressaria. Mas ela, como qualquer pessoa que se entusiasma com a paixão, a partir do momento em que tu introduzes essa relação, tu vês ela ganhar uma força à tua frente. É essa capacidade de transformação, de metamorfose, não será instantânea, mas vai acontecendo. E tu vês essa disponibilidade dela. E isso interessa-me muito como editor, porque os encontros que me vai proporcionando têm a ver com isso, com descobrir que ainda existem pessoas, porque... Existem pessoas que te apaixonam. É mais do que isso, que é a minha frase preferida, o meu verso preferido é do Murilo Mendes. Eu já usei num dos meus livros como uma epígrafe, que é: quase ninguém existe. Pronto. Isto é a compreensão mais devastadora para nós. É esta desolação em que nos encontramos. Ou quase ninguém tem coragem de existir. Sim, seja porque existir exige uma grande coragem. Sim. Um grande esforço que na maior parte das vezes, sentimos como inglório. Sim, começa por essas coisas que estávamos a falar, que é os complexos herdados, os problemas que nós temos de afirmação porque estamos integrados numa sociedade em que de algum modo nós sentimos sempre que temos que porque o Mário Soares quase te incita a ser de uma boa família, e tu, se fosses menos, terias dito: bom, a minha família até tem uma não sei o quê, começava porque somos brasão, Deus, a família tem um brasão. E começavas a alindar e a inclinar o plano de maneira a até saíres bem. E a mim começou-me a interessar, nas relações que eu vou mantendo, fazer o contrário, que é não, de facto, a minha condição, eu vim do Algarve. Do Algarve e traz os montes, teu pai traz os montes. O meu pai traz os montes, e na verdade a minha mãe era de Nazaré, mas o pai da minha mãe era de Leiria, blá, blá, blá. Não interessa, mas, por exemplo, uma das pessoas mais significativas da minha vida foi o meu avô, que era uma pessoa, o pai da minha mãe, que era um tipo muito, muito, muito pobre, uma pobreza abjeta, um tipo extraordinário que conseguiu escapar da sua condição, mas nem me parece que seja isso o interessante. O interessante para mim é, hoje em dia, verdadeiramente tenho um fascínio por pessoas que têm essa inteligência de não querer outra coisa, de procurar, dentro daquilo que elas têm, construir a sua suficiência. E, por exemplo, na literatura não há nada mais onde eu recolha mais ímpeto e fôlego do que aquela capacidade simplesmente de alguém que está ali e olha à sua volta. Um Walser, por exemplo. O Walser nem é o meu preferido, mas a atitude é muito interessante. Mas a maneira como essas figuras de repente começam a olhar à sua volta, e o simples olhar delas, a maneira como eles colocam e a atenção, torna-se de facto uma prece que transforma o mundo, ou seja, uma oração, e a própria frase vai revelando o mundo. E eu cada vez mais entendo que a poesia é mais isto, não uma maneira de alindar e procurar uma perspectiva que compõe delicadamente aquilo que estamos a ver, mas uma coisa que oferece um estremeção à paisagem, em que a paisagem, de repente, nós vemos colocado dentro dela um coração pulsante. E porque isto lembra-me também os nossos limites, que é, por exemplo, qualquer pessoa que fale de aspectos da biologia e da evolução do homem sabe que o homem tem uma capacidade muitíssimo limitada de captação dos elementos à sua volta, desde as cores. Portanto, na verdade, nós somos quase cegos. Nós somos cegos, excetuando uma fenda. Nós espreitamos a vida por uma fenda. Eu acho que as pessoas extraordinárias são aquelas que conseguem colocar um elemento de... um relâmpago. Qualquer coisa interior que começa a desorganizar, a provocar uma espécie de caos que se aproveita desse... Porque, na verdade, o verdadeiro...
a dimensão mais incitante da vida é a construção do acaso, a maneira como o acaso nos coloca sempre desafios. E por outro lado, como nós reagimos ao acaso. Esse estilhaçamento constante, porque nós tendemos a ver a vida e somos ensinados, até pelo pensamento em vigor e esses sistemas epistemológicos em vigor, a ver a vida como uma linha, como uma viagem, como um princípio, meio e fim. Quando, na verdade, a realidade, ou pelo menos eu entendo assim, um bocadinho devido ao pensamento do Nietzsche, é um estilhaçamento constante. O acontecimento, estamos sempre a ser bombardeados por acontecimentos, e o que é o acontecimento é o estilhaçamento. Portanto, não há uma origem. Nós não podemos dizer eu vim dali e eu vou para ali. Não, isso não existe. Porque nós estamos sempre sujeitos ao estilhaçamento do real. E repara a uma coisa. A qualquer instante. O discurso hoje em dia dominante é um discurso da coação da realidade. O sucesso hoje em dia significa organizar a realidade de tal maneira que a empobrecem. Esta sociedade, por exemplo, económica, é uma sociedade de uma espécie de ditadura do mínimo, para controlar cada aspecto, e torna a vida cada vez mais mesquinha, de tal modo que hoje em dia a nossa atenção está a ficar tão fechada, tão fechada, tão fechada. Repara, tu vês as pessoas, hoje em dia mesmo fisicamente já se nota isso. Antes, se calhar, isso tinha que se ouvir uma pessoa falar, mas hoje em dia tu andas pela rua e vês as pessoas com o foco perdido ali naquele feixe de ligação ao ecrã que gera uma malha invisível de relações afetivas perturbadas. Mas o sucesso na nossa sociedade, que é um jogo... Parecem ser já as únicas possíveis, atenção. Como? Diz-me. Estas relações, essa rede, essa malha de relações virtuais, afigura-se-nos já como a única possível. As pessoas relacionam-se através de sites de encontros nas redes virtuais. As pessoas encontram-se cada vez mais só nas redes sociais ou nas aplicações de mensagens, e cada vez menos em carne e osso. Pelo menos eu tenho essa sensação. Mas eu sou um bocadinho misantropa, portanto eu sempre fugi das relações entre as pessoas, e tu também um bocadinho. Portanto, se calhar nós também não somos aqui as pessoas ideais para julgar isso. Mas eu até me sinto das pessoas, honestamente, eu sinto que vivo no meu tempo. Ou seja, se eu pudesse escolher outro tempo, por mais crítica, ácida que seja a minha visão deste tempo, eu confessaria sempre que eu quero estar aqui. Eu estou muito ligado a isto. Estas experiências, na verdade, sinto-as de um certo modo como um privilégio. Também sinto que estou ansioso, que estou completamente dominado por uma série de tiques e de as minhas extremidades nervosas estão fora de mim e eu não as domino, e estou sujeito a uma série de abalos, com dificuldades cada vez maiores ao nível de controlar o sono, de organizar o meu tempo. Eu não sei bem o que é um dia, porque eu não vivo num dia, os meus dias estão mais ou menos fragmentados e eu ando a juntá-los e depois durmo a estas horas. E pronto, eu estou de facto estilhaçado. Mas achas que isso, que é um problema cada vez mais generalizado, eu partilho desse problema, eu também não durmo, nem, e preciso de químicos para conseguir dormir um mínimo de horas para me manter funcional. Isso é uma realidade cada vez maior. Há cada vez mais gente Sim. completamente destroçada por essa incapacidade de dormir, essa incapacidade de se entregar pacificamente ao sono, porque é uma entrega, é um desligar de nós próprios, é uma espécie de rendição ao tempo e à vida, não é? E contra a qual nós lutamos, porque há um lado nosso que assumiu que tem que estar sempre conectado ao mundo, tem que estar sempre acordado, tem que estar sempre vigilante. A questão é que eu não conseguiria, para mim seria uma catástrofe neste momento se tu me retirasses uma grande medida do impulso que eu fui adquirindo. Tem a ver com uma construção que eu assumo, se calhar mais do que a meias, com esse regime. Ou seja, há uma série de produção de acasos que me vêm desse outro lado.
Eu vejo esse mundo, sim, como um abismo perigoso, mas também é uma gravidade que me puxa e que me mantém desperto, acordado, em relação com outras pessoas. E, na verdade, eu não seria capaz, talvez simplesmente adaptei-me e como qualquer animal que se adapta, adora o meio, porque o meio dá-lhe a sua vontade de sobrevivência. E eu tenho, apesar de tudo, uma vontade de sobrevivência e acabei por amar este meio, por mais que o meu discurso Este meio seja... entenda-se as redes sociais. Tudo. Na verdade, mesmo este país que também é o meu remorso. Sim. Epá, este Remorso país de é todos mais nós, meu do que eu diria o sou. Alexandre O'Neill. Exato, mas o país é... Eu às vezes identifico-me mais com Portugal do que comigo próprio. Ou seja, o Senna diz eu sou a minha pátria. Não é a língua portuguesa, eu sou a minha pátria. Eu não diria isso. Eu não me sinto, eu não me encontro Mas tão o fácil. Senna era tão megalómano que ele não podia pensar de outra forma, não é? Se eu sou a minha pátria, se sentir... É também uma visão megalómana de si mesmo. Mas eu acho que o Senna, de facto, tal como Pessoa, tal como alguns outros escritores, construíram uma realidade que era melhor do que a realidade à sua volta. Ou seja, por exemplo, o Cesarini era, de facto, uma princesa no seu tempo. Ele soube criar uma condição de afeto, de desejo, de deslumbramento, e isso vê-se nos poemas dele. Quando nós lemos um poema do Cesarini, nós somos encantados e aquilo produz em nós o efeito de uma viagem. E não é uma viagem à Espanha, não é uma viagem... É uma viagem no tempo, nas circunstâncias, na própria paixão. O Cesarini tem ímpetos que avançam séculos dentro da história da paixão. Não propriamente andar no espaço. É toda a combinação de elementos que ele faz, que ele vai produzindo como uma espécie de jardim em expansão constante. E ele está naquela ascensão fabulosa, quase até à condição de Deus. Ele atinge o instantâneo de um sentimento no grito do Cesarini. Tem aquela condição imortal, porque ele depois desfere um verso que nós vamos ficar pelos séculos que virão dentro do sonho desse verso. Esse verso nós cabemos lá inteiramente, dá para exprimir o auge, o momento mais elevado do nosso sentimento com versos do Cesarini. O Herberto, numa cadeia muito mais conflituosa, muito mais grave, de uma maneira em que em que a linguagem se torna um processo cósmico, em que ele chama forças, em que impele, em que nós estamos a ver o processo genesíaco com toda a sua capacidade de destruição e criação, e esse processo, a língua torna-se de facto um palco. O Senna, a construção do Senna é a construção da potência dentro das regras da sociedade. Ele é um professor extraordinário. Ele absorveu e dinamizou o pensamento. Ele era uma espécie de intelectual. Ele jogou com as regras do jogo e venceu o jogo e ninguém lhe deu a vitória. Eu percebo o ódio do Senna, porque é o ódio do tipo que joga com as regras e mesmo assim chega até à moral última, que é a injustiça. Porque quem jogar com as regras e ganhar com as regras, mesmo assim perde. Porque o jogo está feito de modo a que alguns possam aproveitar de exceções, de condições de para ti nós fazemos aqui um arranjozinho. Assim. Exato. E o Senna, de facto... Fazemos um preçozinho jeitoso. Exato. E o Senna teve essa coisa que ele bateu de frente contra essa condição. Ele provou-lhes sempre que ele era capaz de... Digam-me quais são as regras do jogo. E ele aprendia as regras e, passado pouco tempo, estava a batê-los. E, no entanto, os outros saíam melhor. E ele dizia assim, então, meus amigos, que raio de jogo é que vocês estão a jogar se vocês próprios não respeitam as vossas regras? Ou seja, ele acabou por demonstrar que assim o jogo é pobre, é triste. Mas eu acho que é curioso até, por exemplo, nós começámos falaste-me da grife e não sei o quê, e eu vim do Algarve. Exatamente. Voltámos ao ponto. Atenção, o Diogo Vaz Pinto está a desfazer um mito. Ele veio do Algarve, hein? Atenção, e não da família Vaz Pinto. Eu não creio que Lisboa. seja um mito. Eu até acho engraçado essa maneira de nos desconstruírem, que é, por exemplo, eu vi
umas tentativas de me aproximar ao Estado Novo, assim, com uma Vaz Pinto que também foi próxima, creio eu, de Salazar e não sei o quê. Eu não sei se as pessoas percebem exatamente que esse mecanismo da vergonha... Eu até tenho pena dessa pobreza de análise, porque acho que as pessoas não percebem que o meu trabalho comigo tem sido, de facto, libertar-me da vergonha. Eu não tenho vergonha porque eu já tive muita vergonha. Eu vim daí, eu venho da vergonha. Eu sei que tu passaste pelo mesmo. Nós vimos da vergonha. Claro. Eu passei a minha infância a sentir vergonha. Claro. Eu tive muitas razões para sentir vergonha. Ainda hoje eu tenho, sempre que eu me revejo, eu tenho o primeiro sentimento. Mas também é aquilo que me puxa, porque eu sublimei a vergonha. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu transcendi, não é porque eu acabei. Precisaste fazer isso para sobreviver. Sim, eu passei a minha vida a falhar. Eu não tenho nenhum ganho que venha de um dom. Eu nunca comecei bem. Eu não vou acabar bem. Eu não sou o meu exemplo. Eu não sou o meu fim, nem a minha moral. Eu não sou a minha pátria. Eu espero nem ser enterrado no meu túmulo. Tu não és sequer a língua portuguesa. Não, opá, a língua portuguesa para mim é um problema. Porque eu exprimo mais na condição arfante, nas mãos, na vontade de agarrar e de espremer. De ter o pescoço e matar. Sim, não tenho relação nenhuma. A bela expressão é uma coisa que me gela, que eu nunca alcançarei. E que eu também vejo, na verdade, como uma condição de morte. A gramática, acabar a escrever com uma gramática perfeita é morrer no anonimato da língua. É o chão comum. Eu vejo uma série de escritores, sobretudo pessoas que vêm de condições parecidas com as nossas, os suburbanos, pessoas que vêm também da vergonha. Os losers. Sim, as pessoas que poderiam assumir essa condição magnânima de virem e de não se quererem afastar Exato. desse rumo que é a nossa vergonha, o nosso sentimento de uma identidade que é imperfeita, inacabada, frágil, vulnerável, pobre, marginal e às vezes até maldosa. A nossa perversidade, a nossa condição intrínseca de sabermos olhar para nós ao espelho e dizer: aquele sou eu. Causa-me muita perturbação olhar para mim no espelho, mas aquele sou eu. Eu revejo-me como uma pessoa que não me deixa vaidoso. Eu nunca sinto vaidade. Ou às vezes sinto um pouco, mas eu acho que é porque estou um bocadinho tocado. Bebi Estás qualquer ébrio. coisa no ar. Estou ébrio de qualquer coisa. Porque, cruamente, o simples facto... Uma das coisas que eu me lembro sempre é, uma vez eu estava no Colombo, vinha da FNAC, comprar lá uma porcaria qualquer, eu vinha lá distraído, e segui, fui para entrar no elevador e vinha a seguir um casal de duas pessoas bastante portuguesas, bonitas, mas mais baixas, morenos e tal, e estavam lá num momento afetivo, eram bonitos e aquilo tinha ali uma música. E eu entrei no elevador, porque eles entraram no elevador à minha frente, e eu entrei, e de repente estava ao espelho, e eles apareceram no espelho, e atrás deles apareceu um tipo alto, grande, branco, uma figura, e o meu primeiro coisa foi: quem é esta figura? E depois que mal que fica ali, com estes dois estavam tão bem, e de repente, na verdade, eu senti-me isso como uma testemunha que desfigura. Sim, eu costumava pensar acerca de mim durante a minha adolescência e depois até muito tarde. Hoje já vejo isso conto isto até com alguma ironia, porque superei, mas eu costumava pensar o seguinte acerca de mim própria: eu sentia-me tão desfasada do mundo, e eu sentia o meu corpo e o meu rosto tão desfasados do mundo, que eu dizia: eu não percebo porque é que quando eu passo na rua os cães não uivam à minha passagem. É belíssima essa ideia. Eu pensava assim, eu sentia-me tão feia. E repara, eu cresci com o meu pai a dizer à minha mãe: a miúda está a ficar cada vez mais feia. Portanto, esta consciência de ser feia, de ser filha de uma mãe que era muito bonita, e toda a gente dizia: mas a filha não se parece nada com ela. Porquê? Porque eu era feia e a minha mãe era bonita. E esta sensação de estar sempre num lugar fora, um lugar onde os outros não estão, já me perdi. Tu estás a falar dessa coisa que eu também muitas vezes vi em ti. Exatamente. Que é, eu vejo muito isso em ti, que é, eu acho que
ainda hoje tu tens um pouco isso. Tu és uma pessoa que de algum modo se esconde. Muitas vezes nós vemos-te e vemos os filtros, vemos a tua magreza, vemos todo esse teu cuidado, esse medo, essa vontade de desaparecer, que curiosamente não bate minimamente com aquilo que nós vemos, porque nós vemos uma pessoa, eu sempre disse isso, eu sempre, como comecei a perder o cabelo cedo, sempre reparei na força do teu cabelo, ou seja, mesmo olhando para ti com algum instinto de seleção genética, eu sempre vi em ti sinais de força. Mas, por outro lado, o que curiosamente não deixa de ter funcionado de algum modo para ti, porque tu estás aos... Com que idade é que tu estás? Não posso dizer, Diogo, não se pergunta uma coisa dessas. Mas eu acho que é bastante interessante porque há muito poucas pessoas da nossa geração... Da Revolução. Eu tenho os mesmos anos que a Revolução. Ah, é? Ok, mas, por exemplo, olhando para ti, é curioso porque eu não te estou a querer aqui fazer nenhum elogio, porque eu não acho que a beleza seja um valor. Estás sempre à vontade não, de fazer elogios. Eu vou dizer, eu prefiro mil vezes o feio confiante, o feio atrevido e o feio desafiador. E eu acho que a tua força não vem da beleza, e que eu sei que tu queres que te achem bela, mas eu acho que isso é a tua fragilidade que te dá força, mas a tua força não é isso. Para mim a tua força é essa capacidade, tu és atrevida, tu és malcriada. Malcriada no sentido mais profundo. Tu és verdadeiramente malcriada. Tu não sabes o teu lugar. Nina, tu não sabes o teu lugar. Tu não te portas de acordo com a tua condição. Exatamente. Esta gente toda que agora te quer levar a tribunal e dar cabo da tua vida, eles querem que tu saibas que tu és uma que eu sou neta de camponeses alentejanos. O teu lugar é numa casinha envergonhada, humilhada, maltratada, e cala-me essa boca. Tu cala-me essa boca. De quem é que tu dobra a língua? É isto que esta gente quer dizer. Dobra a língua, menina. Nós pomos-te a pata em cima e ai de ti que rujas ou que te ponhas a ganir. E eu acho que é muito bonito ver o teu caminho. Aliás, a tua história é uma das minhas histórias. Muito mais do que a minha história. Porque eu, na verdade, não tenho muito interesse em falar na minha vida por várias razões. Por já porque não acredito. Não me solidarizo. Não acredito na memória. Não acredito na minha memória, para já. Ponto. Acho que eu não sou um bom recolector e contador. Acho que eu sou um gajo que adultera, um tipo perigoso consigo mesmo, não é perigoso com os outros, não é que eu esteja a tentar manipular os outros, mas a minha fragilidade vê as coisas um bocadinho... Mas é um bocadinho irresistível manipular os outros. Sim, mas eu aqui estava a dizer, eu também detesto os mitos que se criam, que as pessoas cada vez mais, esses mitómanos que para aí andam, eu detestaria dar um dia por mim e ver-me numa entrevista, como eu ouço aquelas entrevistas no Fala Com Ela e na Beleza das Pequenas Coisas, toda a gente tem o seu mito. Epá, eu preferia... Não, e trabalham ativamente na construção do seu automito. E tu vês que é uma mentira porque é coerente. Tu vês que a mentira está na sua coerência. Claro, porque qualquer narrativa que é coerente não pode bater certo com a vida, porque a vida não tem essa coesão. Isso é uma coação da memória, é estar a extorquir determinado sentido. Querer impor astilhamento do real, é querer impor ao acaso uma história, é querer obrigá-lo, torcê-lo para que ele seja uma história contável e bonita e agradável, em que tu apareces sempre como um herói e em que tu és sempre uma pessoa com uma superioridade moral qualquer. E é isso, nós devemos recusar-nos a ser os protagonistas da nossa vida. Eu não quero acabar os meus dias... No Fala Com Ela. Não, e não é só no Fala Com Ela, porque é que acabas a falar? Porque é que não acabas a ouvir? Sim. Olha, o Rui Queiro, que foi uma das pessoas mais tocantes para mim e que mais me ensinou. O Rui Queiro, poeta português. Sim, ele que morreu há 2, 3 anos? Não, já há mais? 4. Sim, ele na verdade ouvia-nos muito mais. E ouvia muito mais do que falava. E quando falava era extraordinário, mas ouvia... E a maneira de ouvir dele era
era tão informativa. Ele dava-nos tanta informação sobre nós. Na maneira ele era uma espécie de espelho crítico. Um espelho que nos... Que para já era generoso no primeiro contacto. Fazia-nos falar. Ele ligava-me e dizia: Diogo, temos que ter aqui uma demagogia. Era a maneira como ele dizia. Uma conversa já era uma demagogia. Porque ele gostava da intriga, gostava de falar, gostava de puxar pelos elementos que faziam as pessoas expor-se e revelar-se. E falar umas das outras. E não sei. Mas ele não era da pequena chincana. Ele não vinha... A conversa tinha que ganhar uma certa densidade. As pessoas hoje em dia dizem maldicência, porque as pessoas só conseguem pensar em termos de... Nós ou temos a bendicência, que andam aí todos a lamber-se uns aos outros, ou a maldicência, que andam a dizer mal, é o discurso de ódio. E esta dualidade é horrível. Porque as coisas não são assim. Sim. Nós, quando falamos profundamente sobre as coisas, para que é que havemos estar a tentar expor aquilo numa lógica manicaísta? Se é bom ou se é mau? Não é bom nem mau. Ou é profundo ou não é. Ou estamos a chegar a algum lado ou não. E o Rui ouvia-nos muito. Ouvia-nos, puxava-nos. E ele gostava de pessoas assim meio malucas. Ele ligava-nos aos malucos porque queria ver onde é que nós andávamos com a cabeça. Pronto. Mas lá está, voltando àquilo que eu te estava a dizer, vindo do Algarve, não sei o quê, e porque é que a tua história é uma das minhas histórias preferidas? Porque a tua história, ao contrário da minha, na minha eu vejo aspectos muito radicais, e que eu consigo explicar a minha personalidade, as minhas fragilidades, a minha pequena tragédia. Mas na tua história eu vejo os motivos da grande tragédia. Eu acho que um dia, contando a tua história, nós podemos contar... Acho que a tua história é a história para revelar o país. Não porque tu sejas um grande protagonista. E nem que eu seja um grande exemplo. Sim, não tem a ver com tu seres exemplar ou tu seres sequer uma pessoa particularmente... não é por tu seres melhor nem pior. É simplesmente porque tu estás no lugar... Bom, mas nós também não podemos entrar demasiado na história da tua vida, pelo menos agora, porque a história da tua vida para já é uma coisa muito pesada. Ficávamos aqui a falar disto o resto do tempo. Mas eu queria voltar a essa coisa. O meu próprio ego não aguentaria. Mas isto foi importante também para voltar àquele ponto em que tu estavas a explicar. Eu acho que tu ficaste um bocadinho... baixaste porque sentiste que eu estava a olhar para o lado. É que eu estava a ficar com medo que o computador tivesse perdido a conversa e por isso é que eu estava a olhar para o lado. Eu não estava a perder aquele... eu esqueci-me do que é que estava a dizer. Tu estavas a falar desse lugar onde tu vieste. Isso eu não sei. Eu acho que estavas a vir do lugar daquela questão da vergonha. Da vergonha, exatamente. Da vergonha e da vergonha de sentir que nós somos sempre aquela figura que faz o mundo ficar feio. Uhum. Não é? Como tu, no elevador, com aquele casal, e tu sentiste que tu estavas ali a estragar aquele quadro. Eu não foi bem só o estragar, tirou-me o prazer de estar ali a ver aquilo, porque eu de repente tive que me colocar, tive que perceber que eu também estava ali. E às vezes o ser editor também tem esse lado bom, que é poder de algum modo estar, mas no que importa não apareces. Por exemplo, no livro, um dia quando pegarem nos livros que eu fiz, da língua morta e não sei o quê, ninguém vai pensar em mim. Mas eu gosto de saber a história por trás e saber como eu tive ali um papel. E aí sim vaidece-me, mas porque eu não apareço. Ou seja, eu só consigo ter vaidade quando eu não surjo. Porque se eu surgir, mesmo quando eu leio um livro meu, às vezes a melhor satisfação de ler um livro meu é ler e não sentir que aquilo é meu. É ler e sentir, quase conseguir como se fosse de outra pessoa e admirar. Mas isso admirar. São pequenos instantes. Sim. Mas lá está, vaidade eu acho horrível, admiração é boa e é bom quando tu consegues estabelecer uma distância em relação a ti e admirar alguma coisa que tu fizeste. Mas a vaidade também é necessária à sobrevivência. Claro. Porque o esmagamento da vida é tão grande que se tu não tiveres um bocadinho de vaidade como para te alavancar em certos momentos, tu deixas-te subterrar muito mais rapidamente. Mas eu sou tremendamente vaidoso, eu não estou a dizer... Eu só não gosto é disso, não gosto do sentimento, ou seja... A vaidade persegue-me, é uma espécie de sombra que me passa à frente, que às vezes puxa por mim, que me obriga a fazer coisas, e isso também me apavora, também é uma assombração dilacerante. A questão é, eu não me sinto bem com isso, e não é que eu não vivo a minha vida para me aperfeiçoar, eu estou-me cagando, até porque eu não acho que eu tenha tempo para me aperfeiçoar. Eu tenho mais 20, 30 anos de vida, e quando uma pessoa já tem relações fortes com outras pessoas, às vezes está mais investida até no destino delas, tipo, sobretudo nos filhos.
tens filhos ou tens pessoas de quem tu gostas muito e queres ver o que queres genuinamente ver se essas pessoas, como por exemplo quando eu edito um livro, pode ser teu ou pode ser outra pessoa, eu realmente lancei dados e espero que esses dados, quando finalmente pararem, atinjam um número que seja superior àquilo que eu idealizei. Isso não acontecerá muitas vezes, mas pode ser que uma vez ou outra eu tenha tirado uns dados que saibam embalar no acaso e ser mais do que nós ambicionamos. Porque os nossos sonhos são formas também de limitação. O melhor não é o nosso sonho, é um sonho que vão está atenuando para com a além de nós. idade, à medida que o tempo vai passando. Sim. E a nossa compreensão e consciência do real vai aumentando. A capacidade de sonhar, nesse sentido dos sonhos acordados, de sonhar coisas para nós, etc., vai diminuindo, se é que não tende a desaparecer totalmente. E o princípio artístico, quanto a mim, é de facto um princípio em que nós somos uma ficção que se torna cada vez mais... Sobretudo se alimentarmos com a vaidade e com todas Exato, essas se nós ideias arte... que estão aqui à nossa volta, não é? A arte incuta em nós uma perspectiva mais aberta de ver o nosso tempo, de participar no nosso tempo. Querer participar, mas não ser a função do nosso tempo. Não, porque nós vemos isto é a miséria do nosso tempo, é estas pessoas que degradam o seu tempo, degradam a época, degradam as relações no seu local de trabalho, no meio literário, no meio artístico, no meio cultural, para elas terem, por exemplo, quando nós vemos a maioria destas nossas sumidades apagadíssimas, não vale a pena aqui, já me chamaram muita atenção para não transformar isto numa lista de acusação, mas nós sabemos quem são estas pessoas todos os dias, que são pessoas, estas iminências pardas que para eles estarem lá à frente e aparecerem muito, nós temos que sofrer um meio cultural desgastante que nos deixa exauridos, que nos coloca a todos. Que é frustrante, porque que não dá vontade de sair de casa. Sim, não traz nada de novo ao mundo. Eu agora tenho estado a ler, e era uma coisa que tínhamos ficado de conversar, era sobre os livros que nós estamos a ler, mas estive a ler o livro que acabou de sair do Luís Miguel Sintra, Pequeno Livro Arquivo, que é um livro muito bonito, muito bem escrito. Eu acho que o Luís Miguel Sintra se revela aqui também como um excelente escritor, com um excelente domínio da língua portuguesa, com uma capacidade de pensamento e de fazer ligações interessantes e de se compreender e de se pôr em causa. E uma das coisas que ele faz neste livro é uma grande crítica a si próprio, uma espécie de um desnudamento, é um aceitar que é um vencido, que é uma coisa curiosa de alguém que nós aprendemos a ver como estando aí na crista da nossa vida cultural, nomeadamente no teatro e no cinema, e ele sente-se hoje com 70 e muitos anos, com a doença de Parkinson, perdida o teatro da cornucópia, ele sente-se um homem completamente vencido. Mas o facto de haver alguém que se chega à frente e diz isso, a certa altura ele diz mesmo, puta de vida, afinal de contas cheguei aqui, fiz isto tudo e eles ganharam-me. Mas eu acho que essa é a verdadeira condição da potência política. Se nós começarmos a contar as nossas histórias, não procurando... Com alguma honestidade. E mostrando como nós estamos a ser destruídos e a ficar frágeis, a ficar expostos, a sentirmos-nos conduzidos a uma condição de indigência, nós aí, a partir daí adquirimos a noção de quantos somos. De que, na verdade, somos muitos. E teríamos a possibilidade de ter uma outra visão do país. Porque a estrutura mediática, hoje em dia, precisamente, constrange a perspectiva de maneira a nós só vermos as pessoas que falam bem de si, que se posicionam, exatamente, que querem cair nas melhores condições. Se põem em bicos de pés. Tudo ensina a cair com charme. Tudo ensina a cair, é bonito. Tudo ensina a cair. Sim, não é só o poema, não é só o poema. Sim, porque no fundo eles querem, mesmo quando caem, eles querem cair a aprender. Caem bem, caem um bailarino, virtuoso. Tudo aquilo.
daí a dinâmica do bem. Tudo aquilo é voltado para a valorização, para o princípio da humanidade. Poesia tornada autoajuda. Tudo ajuda, tudo nos enaltece, tudo nos eleva. A questão é que não. Para já, porque a vida acaba no pior momento para a maioria de nós. Quando a vida acaba, nós estamos de facto num momento mais frágil, mais exposto. Nós acabamos morrendo e a morte é o não aguentar mais. O corpo, as funções do corpo. Todas essas manifestações culturais parecem negar isso. Negam absolutamente a decadência, a morte, a doença. Hoje em dia a cultura é a obsessão da falência. É a obsessão de não revelar a verdadeira falência. Exatamente. Aliás, a nossa cultura é uma falência absoluta que está a acontecer há anos. Toda a gente o denuncia à boca pequena, seja tendo mais ou menos. Toda a gente tem um diagnóstico bastante negativo. Não se pode dizer nomes, porque lá está, o mal é o concreto. Se falando no abstrato, estamos sempre no bem, porque é uma crítica construtiva e tal. Não se digam em nomes. Porque, além do mais, nós até não sabemos que o meio cultural não está articulado entre 5 ou 6 pessoas. Que se tu retirasses essas 5 ou 6 pessoas de cena, seria, lá está, enquanto há morte, há esperança. E a verdade é que hoje em dia, bastava morrerem 6, 7 pessoas no meio cultural português, as coisas já ganhavam um novo fogo. Claro. Bastava a morte para nos tornar mais livres. Mas claro, se estamos neste estado de moribundos... É porque há alguns que nunca mais morrem, não é? Exato. E morre tanta gente boa e depois... Mas é curioso essa questão, porque se nós tivermos consciência de que o fim é o momento de maior, muitas vezes, humilhação, é uma degradação em que, sobretudo quando nós estamos conscientes, é terrível, porque nós vamos... É como à medida que o comboio vem na nossa direção... Não só o comboio parece que acelera, como o nosso corpo parece que está ainda mais sensível ao embate. E não é que o embate seja doloroso, é que a antecipação desse embate é de tal modo degradante que nos faz viver dentro de um estado de loucura dessa percepção aflitiva, dessa angústia, dessa agonia. Qualquer ser lúcido vive num estado de agonia à aproximação da morte, não porque vá desaparecer, não porque não vá viver para sempre, mas simplesmente porque acabar não é acabar de acordo com as nossas condições. Ninguém negocia nada com a morte. A morte não aceita a morte, quer dizer, aceita com os suicidas. Talvez as únicas pessoas que entram em negócio com a morte são os suicidas, e daí a execração na nossa sociedade dos suicidas. Mas os suicidas têm pelo menos esse talento de impor à morte a sua vertigem. Ou seja, eles dizem, não vais ser tu, eu vou definir a condição em que eu desapareço. Não estamos aqui a engrandecer os suicidas, estamos simplesmente a dizer que há muitas vezes em momentos de grande e absoluto desespero. Sim. Em geral, não é? Mas acho que, na verdade, o problema dos suicídios é esse. É um problema de sentirem um tal descontrole que eles precisam, pelo menos, controlar alguma coisa, o último elemento. Exatamente. Pronto, a sua saída. Se eu não controlo mais nada, eu digo assim, acaba aqui. Já chega. Pronto. E isso é preciso uma coragem... Sim. Mas o que aqui interessa aí ao discutir uma figura como o Luís Miguel Sintra é que, na verdade, o testemunho mais forte político é a nossa fragilidade. Porque a fragilidade leva-nos a perceber que nós não podemos agir isoladamente e que, na verdade, um homem não é potência suficiente. Um homem ganha força na medida em que consegue transmitir-se, em que a sua experiência serve ao outro. Daí também eu estar-te a dizer que a tua história é uma das minhas histórias. E porquê? Porque quando tu me contaste a tua história, ela foi tão importante para mim que ela se tornou biográfica para mim, no sentido em que eu compreendi as coisas por que tu passaste e de algum modo aproximei. Obviamente não vivi, não senti, mas a tua experiência teve essa capacidade de me comover, no sentido em que eu estou investido no teu destino. E isto para voltar àquela questão da arte, e porque é que eu acho que a arte é importante, porque precisamente a arte vai frustrar estas perspectivas da organização, esta condição da ordem, esta doença
das sociedades, que é para tentar controlar todos os resultados e estreitar de tal maneira as possibilidades de acontecer algo de inesperado que às tantas já ninguém está vivo. Nós estamos nas antecâmaras da morte porque estamos a tentar controlar, a sufocar de tal modo o ar que vivemos ali numa zona... Tudo isso, todo o sistema em que nós vivemos nos induz a isso. Sim, repara, o sistema capitalista precisa de pessoas que acreditem nessa segurança hipotética para que continuem a consumir. E o que porque eles se nós nos vendem é a entregarmos ideia ao de que não desespero da morremos. nossa efemeridade, exatamente, porque se nós nos entregarmos ao desespero da nossa efemeridade e do facto de que nascemos e existimos e vamos desaparecer para sempre desta terra, sem deixar absolutamente nada, sem deixar alma, sem deixar obra, sem deixar nada, e que numa ou 2 gerações nem sequer a memória de nós existirá, e isto se tivermos filhos, porque se não tivermos, como é o meu caso, será ainda mais rapidamente que a memória de nós desaparecerá. Mas na verdade, muito assustador. Na verdade, essa consciência da mortalidade é o verdadeiro ponto a partir do qual se nasce. Não se nasce quando se vem para aqui, quando se começa a ter alguma experiência. Nasce-se quando a morte nos é revelado o segredo da nossa morte. Isso provoca-nos algum choque, mas a partir daí nós passamos a medir a nossa vida não no sentido da eternidade, mas da finitude. E é isso que enobrece os nossos gestos. Porque toda a arte só é forte, todas as obras só são significativas quando estão convencidas da sua morte. É a efemeridade que lhes dá a sua força. Porque, por exemplo, eu podia ler aquele poema do Herbert, do poema assírio, que vê uma miúda num campo e diz que vai sobreviver aquele poema, aquela visão, aquele impacto à própria língua morta. E eu acho que, de facto, o que é poderoso é perceber que o que se transmite, o que não morre, é aquilo que não era feito para a tua medida apenas, mas é feita para uma medida que serve a qualquer um. E tu tens uma memória que às tantas se torna tão importante na vida de outras pessoas porque elas veem essa imagem. Tu conservas aquilo, apanhas aquilo tão alto num verso que capta tão alto o teu fascínio, o poder com que essa visão te derrubou. Esse golpe está acolhido tão no momento certo, no instante que se transmite esse soco, transmite-se ao longo das eras. E portanto eu até acredito que as obras se transmitam, mas não és tu. E este é o erro do nosso tempo. As pessoas querem atingir a imortalidade através do nome, querem que digam, ele era um gênio. Pá, olha que porra, se andarem daqui a 50 ou 100 anos, outras pessoas a dizer que aquele era um gênio. Não, vão viver a vida delas. E a tristeza é esta, é que nós, desesperados com a morte, virámos-nos para estas concepções que acabam sempre por ir dar ao beco do ego, que é como é que eu transmito o meu nome. Não, transmito qualquer coisa que de facto é importante para ti, porque o teu nome, a ideia de que tu exististe, tu sabes ou não sabes, precisas de confirmação. Eu acho que, na verdade, as redes sociais, muito deste aparelho egomaníaco à nossa volta do mundo virtual, tem a ver com essa necessidade de buscar uma confirmação de que se existe. Quando, o gato não precisa. O gato atravessa a bancada e vai-se lamber ao pé da janela e põe-se a olhar lá para fora, porque ele está absolutamente descontraído em relação à noção da sua existência. Isso não é e da sua finitude. E da sua finitude. E não é... E isso não altera... Quer dizer, é um ser equilibrado com aquele momento. Não está a viver nem antes nem depois. A nossa sociedade é uma concepção que nos atira para fora do momento. É o juro, é a expectativa de lucros, é estas assombrações, os traumas, não sei o quê. E às tantas nós somos de tudo menos daquilo que de facto está ali. E esta condição da abstração, porque nós vivemos... A cultura hoje em dia está-se a tornar um suporte para abstrações, em que as pessoas querem acreditar, no fundo, que as pessoas vão para aqueles auditórios, para aqueles festivais. Desculpa interromper-te, que o Luís Miguel Sintra tem uma frase a propósito disso, porque ele diz que o teatro se está a tornar cada vez mais abstrato porque não tem dinheiro para gastar. E, portanto, quanto menos dinheiro há, e se não há um talento inerente, vai-se para o abstrato. Porque o abstrato é fácil. Tu
esgalhas umas ideias, que era o que o Pacheco já dizia um bocadinho, criticando os surrealistas dos Cadáver Exquise, que eram assim uma espécie de uma coisa, uma falcatrua. E hoje vivemos muito dessas engenhocas, desses impostores que estão no espaço público e têm assim no bolso, têm 4 ou 5 ideias bem esgalhadas, têm umas graças e umas graçolas e jogam como uma cartada e toda a gente fica deslumbrado com aquilo porque não têm mais vida, não viveram o suficiente, não leram o suficiente, não viram filmes suficientes, não conversaram o suficiente. Então qualquer pequeno lixo para eles é uma pedra preciosa. Percebes, não? É um fenómeno. Há uns tempos o Guilherme Del Toro fez um filme sobre essas pessoas que se aproveitam da crendice para dar golpes. É um filme que esteve aí nos cinemas há não muito tempo, mas o que me interessou não foi o filme, até com a Cate Blanchett, o Bradley Cooper. É um filme minimamente interessante, mas o que interessava era as entrevistas que eu ouvi dar, o fascínio que ele tinha quando ele começou no México a ir a essa espécie de feiras de aberrações itinerantes, e havia sempre aqueles tipos de espetáculo que sabiam fazer leituras a frio, olhar para as pessoas e descobrir as fragilidades delas e colocar qualquer sugestão que fosse pescar na vida delas um evento qualquer. E ele disse que a nossa maior fragilidade, esses tipos percebem que a nossa maior fragilidade é a nossa necessidade de acreditar. E hoje em dia no meio cultural há cada vez mais isto, que são estes profetas impostores que articulam um discurso que se move como uma rede de abstrações para sugerir às pessoas qualquer coisa que ativa ali uma memória dolorosa, e as pessoas ficam presas e ficam com a sensação de que estão a falar para elas. E de facto todo o discurso, toda a argúcia hoje em dia do discurso cultural passa-se em nunca tocar nada de concreto. Exatamente. Porque tu tocas alguma coisa de concreto e aí tu feres a capacidade da pessoa continuar a iludir-se. Exatamente. Porque aí tu objetivas qualquer coisa. É o sistema dos signos, é a mesma ideia dos signos, do horóscopo. As pessoas querem continuar suficientemente alargado e abrangente para toda a gente se poder identificar com aquilo, exatamente. E sendo que depois na prática não se diz absolutamente nada. E a identificação é uma forma de imobilização. Aliás, estas próprias políticas das identidades são regidas pelo princípio de que tu existes, e enquanto uma existência que não se move, esse é o teu valor. Tu afirmas a tua identidade, e isso é um facto extraordinário. A partir do nome, é como se e daí também a necessidade da linguagem aqui. Que a linguagem, aliás, é um elemento de transição, e eles querem transformar a linguagem esta nova radicalidade em intransitiva. Não permite que as posições porque o que interessa na linguagem, o que interessa na experiência humana é isto. É a tua experiência, a tua história, na verdade, poder ter sido minha. Eu poder ouvi-la ao ponto de acreditar, como acontece quando estamos a ler um bom romance, que às tantas aquela personagem é mais importante, aquela história para nós, do que a nossa própria história. E toda a construção da linguagem serve para este câmbio, esta possibilidade de nos movermos. Na verdade, a sociedade é apenas um palco para nós sermos atores e percebermos que tanto podemos fazer a gorda feia má, como a preta baixa, a transexual, não sei o quê. E esse é o único grande valor social. O grande valor social é perceber, aliás, essa é a base do cristianismo, é que o próximo és tu. O próximo está lá por uma questão de chance, uma hipótese, saiu-lhe aquela mão. E ele tem que jogar com as cartas que lhe saíram. Mas não acredites que as cartas que te saíram garantem o teu valor. Não é, foi uma questão de acaso. Eu não sou a Joana ou o teu valor ou o teu não valor, ou a tua ausência dele. Nós temos o único valor artístico é de facto esta relação, esta permutabilidade, e por isso é que os grandes
poetas do modernismo deram cabo da ideia do eu. O eu é um outro, a multidão, as máscaras do Pessoa, aquela eu sou uma antologia, não sou eu nem sou o outro, do Sá Carneiro. Sim, quer dizer, não interessa ficarmos arraigados a esta concepção de... E depois... Não, e esta ideia de identidade, porque identidade é curioso que ninguém pense isto. Quer dizer, eu não pensei isto. Alguns psicólogos e psicanalistas disseram isto antes de mim. A palavra identidade vem de id, que é o eu. Portanto, a identidade é um discurso sobre o eu. É um discurso que está à volta do eu e que não chega a lado nenhum, que não transporta para o outro. No fundo, tem tendência de nos fazer a todos. Nós queremos, no fundo, chegar a um mundo em que nos calamos a todos. Porque às tantas, ou tu falas ou falo eu. E se eu falo, tu calas-te. Mas a verdade é que, se tu falas, eu não te ouço. Se eu falo, tu não me ouves, e às tantas estamos os dois a falar e a castigar-nos com a presença um ao pé do outro. E isso é um facto notável e terrível do nosso tempo. É que a identidade já não tem a ver com nós querermos falar, tem a ver com nós não querermos ouvir. Na verdade, nós hoje em dia falamos mais para calar o outro. É bonito naquele filme, no livro Fight Club, quando ele diz que procura... Eu não consegui ver esse filme, sem mãe. Não aguentei a violência. Há um momento muito bonito nesse filme que eu acho que tu ias gostar, que é quando ele começa... ele sofre de um problema de insónia, e é como se a insónia fosse um limbo, um estar preso a si, não se conseguir precisamente deslocar e relacionar-se com o mundo. É como se o mundo fosse uma ficção em que nós já não há suspensão da descrença, portanto nós descremos permanentemente e então nós caímos numa espécie... A insónia é a incapacidade de aceitar os ciclos. Nós não cedemos ao sono porque não acreditamos que isto... Acreditamos que amanhã é outro dia. Para que é que eu vou dormir? Retemperar as forças para quê? Para voltar ao mesmo. E o que é interessante ali naquele filme é que ele às tantas compreende uma coisa que é o que lhe traz algum consolo é frequentar aqueles grupos anónimos de apoio, não sei o quê, de pessoas que sofrem de cancros testículos, de cancros não sei o quê, daquilo não sei o quê, porque ele diz que ali é o único sítio onde as pessoas não estão apenas à espera que os outros se calem para que elas comecem a falar. Eu acho que esta fratura que ele vê ali, daquelas pessoas que por estarem condenadas precisam de se agarrar a alguém e ouvem a história do outro como uma boia de salvação. Precisamente para não... Até porque quando nós às vezes morremos, a pior coisa é ter que enfrentar a morte sozinhos e ninguém compreender, ninguém perceber aquilo por que nós estamos a passar, porque isso é o pior da morte, é a solidão absoluta de uma despedida em que todos os outros não estão em linha connosco. Mas eu acho muito curioso esse aspecto dos nossos relacionamentos nos nossos dias, que é isto já não tem a ver com a afirmação de ninguém, tem a ver com a negação do outro. Aliás, estes processos todos têm a ver com negação e não com afirmação. E estas pessoas não estão a tentar ganhar espaço, nem serem tolerantes ou aceitantes ou integrarem-se. Não, estas pessoas estão magoadas, desesperadas. E querem magoar, e querem impedir, e querem mais uma vez participar num... É uma forma de aplicação do capitalismo às emoções. Como o capitalismo é a regulação absoluta para produzir uma eficácia em que se produz lucro, afetivamente hoje em dia as pessoas querem negar o outro para elas terem a condição suprema de se imporem. É quase... Há uma coisa que eu li recentemente, foi uma das coisas que mais me comoveu, no sentido mover com... foi uma frase do filósofo Fernando Gil, em que, do livro em que ele fala sobre os média, é de um livro chamado Assentos, um dos últimos livros dele. Ele está a falar dos média e uma das grandes críticas que ele faz é a falta que a sociedade tem hoje em dia de se... como é que falta uma palavra? De se conter, de se... sim, é uma contenção, uma autocontenção em prol dos outros. Ficar calado para não magoar os outros. Porque é que deixamos
isso tem a ver com a educação, etc. E hoje em dia, e o Fernando Gil não viveu sequer para ver a expressão que isto que tem com a internet, com as redes sociais, com as caixas de comentário dos jornais, em que as pessoas não fazem o mínimo esforço de contenção em prol do outro. E ele usa esta ideia para mostrar como o Karl Kraus fez, como os médias estão a destruir o nosso sentido de comunidade. Sim, sim. E com isso a destruir a sociedade. Que é uma análise que o Karl Kraus já fazia, que o Fernando Gil faz na sua própria forma, mas vai ter ao mesmo sítio, que é os média como motor de destruição do nosso sentido de comunidade. Porque ensinam-nos permanentemente a não nos controlarmos, a dizermos tudo o que pensamos, a acharmos que tudo o que nós pensamos e sentimos e dizemos é válido e tem que ser ouvido e tem que ser respeitado, e todos nós temos direito a uma opinião, e que a nossa opinião é, obviamente, tem que ter um espaço, quando antigamente ensinava-se o silêncio. As crianças eram ensinadas a ficar em silêncio. E essa autocontenção, que é absolutamente destruída nas redes sociais, onde ninguém se contém, cada pessoa diz tudo o que lhe vem à cabeça, sem um mínimo de critério, sem pensar um bocadinho naquilo que vai dizer, e contra mim falo, porque eu acho que se nós estamos muito tempo nas redes sociais, entramos naquele embalo, que é esse embalo da falta de contenção e da falta de autocontenção, e de dizermos tudo o que nos vem, sim, mas à cabeça. Isso que tu estás a dizer é muito importante, porque, na verdade, em vez de só enterrados no jardim, que vem dos nossos amigos enterrados no jardim, e aí esperemos que a gente possa criar uma relação de empatia, ou seja, substituirmos a sofrer pelos nossos amigos enterrados no jardim, mas este podcast, ou esta conversa, pelo menos, também se podia chamar isso, que é Contra Nós Falamos. Haveria o problema de estarmos a roubar o título do Vasco Gato, da reunião da obra poética dele, mas se há algum interesse ainda num testemunho é falar contra nós, porque só pode emergir um discurso crítico e verdadeiramente aceitante se nós, em vez de condenarmos os outros, de facto viermos aqui falar para dizer que isto é sobre as nossas fragilidades, sim. sobre a nossa vulnerabilidade, sobre precisamente os nossos defeitos. A nossa grande compreensão não é sobretudo os defeitos dos outros. O inferno não são os outros. No inferno estamos nós com eles, mas nós vamos à frente. Para condenar o mundo ao inferno, ou para o arrancar do inferno, nós temos que ir à frente. Seja para sair lá como Orfeu, seja Exato. Para mergulhar e ir até ao mais Sendo fundo. que se for pegarmos no mito do Orfeu, há sempre alguém que vai ficar para trás. No inferno é inevitável. Até porque, provavelmente, a Eurídice já não queria saber do Orfeu para nada e preferia ficar no inferno com o Hades, que tinha uma cama mais quentinha. Olha, eu também confesso que se nós os dois entrarmos no inferno, eu deixo-te lá. Acho que o inferno tem contigo mais coisas com que se entreter do que comigo. Sim, como tu estudaste num colégio católico, até vais para o céu. Não, eu depois chego cá fora e choro muito por ti. E as pessoas ficam... Obrigada, Diogo, obrigada. Outras pessoas vão-te lá buscar, mas eu nesse aspecto também sou o primeiro a dizer eu não tenho a têmpera do Orfeu. Mas aquilo para te dizer, isto também para dizer isso, que é o que isto não se poderá tornar, qualquer discurso crítico, é uma crítica em que fica subentendido que nós nos salvamos e que nós temos uma superioridade moral face a qualquer uma destas coisas. Só interessa esta conversa se esta conversa puder ser tida por nós como por qualquer outra pessoa, quaisquer outras duas pessoas, ou eu e outra pessoa, tu e outra pessoa. O que interessa, num certo sentido, é acabar com este regime do eleito. Quando alguém vai a um programa falar, vai ser de algum modo coroado. Exato. Vai ser honrado, vai-lhe ser posto aquela espada sobre o ombro para ser... Uma coroa de louros na cabeça. Há uma condição qualquer que é, hoje em dia, quem fala assume a posição de uma figura... A posição de poder, mas é o lugar de fala, isso já é estudado, o lugar de fala é o lugar de poder. E isso é que é triste. O lugar de fala nos mídias tornou-se o lugar de poder, o lugar de escuta é o lugar dos falhados. Ninguém quer ser remetido ao lugar de escuta. Tu és educado, atenção, não sejas um loser. Sim,
é muito curioso porque uma coisa que nós começamos a perceber é que toda esta sociedade da comunicação, dos programas de comentário, não sei o quê, tem a ver com substituir aquelas ideias por de algum modo colonizar a mentalidade dos outros. Por isso é que o Enzensberger falava que não há uma indústria da cultura, as indústrias culturais, o que existe é indústrias da consciência. Eles querem substituir o nosso espaço de reflexão, de contemplação, de dúvida, até de angústias que nos são próprias, cada vez mais por compreensões que esse tal comunismo dos afetos que falava o Virílio. E no fundo isto é muito curioso porque a derrota da intimidade tem a ver com também depois fazer com que rompe completamente os laços solidários, porque se nós não temos intimidade, nós não nos podemos reconhecer nos outros. Nunca atraiçoamos em nossa identidade, o nosso, como tu estavas a dizer, o id, o eu, e ficamos presos. Na verdade, a identidade torna-se a nossa cela, a nossa prisão. Nós criamos ali um ato de paixão com aquilo que nos encerra. E, a partir desse momento, toda a solidariedade e todo o projeto político, social, comunitário está arrasado e triunfa o capitalismo, que é a única coisa que pode organizar os nossos impulsos, os nossos comportamentos, os nossos afetos também. E organiza, claro, através do consumo, através do consumo. Sim. Isso é uma coisa que falava o Klosowski no livro A Moeda Viva, que é um livro absolutamente fundamental, que é essa percepção que ele tem, muito cedo, e ele diz isto: o capitalismo tem o poder de agarrar os desejos e as sombras e os medos e os pesadelos lá onde eles nascem e depois controlá-los a seu favor e jogar com eles a seu favor. Sim. E, portanto, quando nós temos um desejo, nós temos um medo e já lá está alguma coisa para comprar para nos controlar. Esse medo, para nos aplacar o desejo, etc. Portanto, há alguma coisa para comprar, algum lugar para ir, algum espetáculo para ver. Mas é sempre qualquer coisa na qual nós temos que gastar dinheiro. E, portanto, há toda uma espécie de um fetichismo que é desenvolvido pelo capitalismo entre nós e os objetos, de consumo, que nos vai impulsionando para a sua compra, para a sua aquisição. E tem a ver sempre com essa condição de disforia. Sim. Disforia, euforia, que é, na verdade, nós só conseguimos existir nestes dois polos, ou num estado eufórico ou num estado disfórico, que é uma das em que razões nunca pela qual há cada coincidimos. vez mais gente bipolar. Sim. Nós estamos, as pessoas a mente passa a viver obrigatoriamente entre esses dois polos. Ou está numa excitação Sim, o Mark Fisher no realismo capitalista demonstra como o capitalismo produz a perturbação mental. Sim. Porque se alimenta desse desequilíbrio, desse balanço entre um estado de euforia e depois um estado de depressão, porque aí as pessoas evidentemente, lá está, para aplacarem a sua fragilidade, consomem, depois entram num estado eufórico, mas depois rapidamente cedem outra vez. Mas nós, entretanto, vamos ter que também chegar a um momento em que definimos que isto é um fim. Não sei mas isso vais definir tu quando fores montar, tu corta isto. Não, mas é que eu nem sei se vale a pena montar. Se calhar o mais fácil é simplesmente deixar isto correr. Estamos aqui nisto há quanto tempo? Mas deixa correr. Houve lá uma coisa. Nós não vamos fazer não vale a pena também nós agora termos a ilusão de que vamos fazer o podcast da pipoca mais doce, em que as pessoas vão lá para querer saber da nossa intimidade. Exatamente. No máximo, eles agora vêm aqui saber aquelas pessoas que te estão a acusar se tu falas delas. Exatamente. Aquelas pessoas vai ser muito bom. Aquelas pessoas... vou obrigar algumas pessoas a ouvirem isto de cima a baixo. Para saber se tantas... Se calhar um dia podemos começar a construir personagens e dar-lhes nomes, fazer como essa de Queiroz, criamos aqui os nossos egas e não sei quê, para construir a nossa ficção paralela e podermos fazer uma autoficção em que pomos esses cabrões todos aqui a levar na tromba. Mas se não cedermos àquilo
que pode ser o único momento de chamar algumas pessoas aqui, como eu também tenho aqueles abutres ecos que eu são poucos, mas eu tenho... Tu alimentas? Sim, eu alimento. Alimentas abutres? Alimento, eu tenho assim uma espécie de curral de abutres e na verdade eu estimo-os muito porque dentro da minha fragilidade também eles confirmam-me, eles são... porque eu prefiro que me tirem a minha carne podre. E então eu dou-lhe deixo-lhe a eles para eles me devolverem da forma mais suja possível, também para eu ter essa relação comigo, ou seja, para eu poder perceber onde é que me dói, o que é que me dói, em que medida é que eu permito ou não que a minha vaidade, o que quer que seja, possa ser humilhada, e como é que eu sobrevivo ou não a isso. Na verdade, eu acho que é pouco interessante nós preservarmos uma imagem muito... Hoje em dia, depois isso é outro estado de alucinação? Sim, alucinação, delírio, em que as pessoas vivem, que é toda a gente faz o culto da sua imagem. Os outros estão-se nas tintas. Se toda a gente está a cultivar a sua própria imagem, só olham uns para os outros na medida em que precisam de esteticamente retirar receitas. Exato. Portanto, quer dizer, nós estamos todos aqui numa comunidade de... não sei... De espectros, de fantasmas. Sim, de posers. É a pose. A pose é a grande dinâmica, porque estamos todos a fazer de estátuas, a copiar umas coisas uns dos outros, depois mudamos um bocadinho de pose. Pronto. A ver se nos entretemos, mas cada um está deliciado com a sua própria representação, portanto, na verdade, ninguém para olhar à volta. Mas pronto, eu acho que se calhar deixamos isto andar assim, até porque as primeiras vezes será um teste sempre, depois nós pode ser que descobramos uma fórmula. Sim, um método, uma temática, uma abordagem, mas acho que primeiro nós temos que nós próprios perceber o que é que queremos fazer. Disto? Sim. E acho que estamos ainda muito longe de saber. O que quer que seja. Sim. Mas pronto. Até porque é tarde e não dormimos.